Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma apresentação aqui no nosso canal. Vamos nessa oportunidade abordar com vocês o assunto relacionado à conciliação bancária, um instrumento que é imprescindível e muito importante na gestão de qualquer empresa, que é o fato de fazermos periodicamente uma conferência dos extratos bancários com os controles financeiros realizados pela empresa. Por exemplo, temos aqui uma tabela onde apresentamos o extrato bancário de uma determinada empresa. E aqui o seu controle de contas a pagar e receber. Utilizando essa tabela, podemos perceber aqui em vermelho alguns itens que não estão conciliados, ou seja, não estão batendo com o nosso extrato. Essa verificação, então, só é possível fazendo uma conciliação financeira desses lançamentos. Iremos neste trabalho apresentar a nossa tabela desenvolvida para fazer essa conciliação bancária e que, inclusive, poderá ser solicitada gratuitamente através do e-mail que estamos deixando na descrição desse nosso vídeo. Lembrando que, além de apresentar a nossa planilha, estaremos fazendo algumas observações pertinentes ao processo de conciliação financeira, ou seja, de ajustar os nossos controles financeiros com os nossos saldos bancários. Então nos acompanhe até o final e não perca nenhum detalhe. Sou José Mata Guilherme, do canal Monetários, e já aproveito para solicitar o seu like. E se você ainda não é inscrito, inscreva-se no nosso canal para ter acesso a todos os nossos conteúdos. Bora lá então? A planilha que desenvolvemos e que iremos aqui apresentar possibilita fazer, de uma forma segura e rápida, a conciliação entre as movimentações financeiras da empresa e seus extratos bancários. No nosso caso, estamos aqui com uma planilha já preenchida. Antes de fazermos a apresentação da nossa tabela propriamente dita, vamos fazer aqui a conciliação desse extrato bancário com os lançamentos financeiros executados por esta empresa. E, na sequência, iremos demonstrar o passo a passo de como preencher esta planilha, com os dados referentes aos extratos bancários e também dos possíveis controles financeiros de contas a pagar e receber realizados pela empresa. Então, olhando aqui para os dados do nosso extrato e também dos lançamentos, dos controles de contas a pagar e receber ajustado, de imediato já podemos avaliar algumas situações. Este relatório financeiro, que no nosso caso é mensal, está com um saldo de R$ 23.922, enquanto que o extrato bancário deste mesmo período está com um saldo de R$ 13.062. Já vimos aqui uma diferença de quase R$ 10.000 de um controle para o outro. Enquanto no final do mês, o meu extrato bancário está dando um resultado de R$ 13.062, o controle financeiro da empresa está dando R$ 23.922. E são exatamente os valores aqui totalizados. Outro detalhe que podemos observar é que o nosso controle financeiro apresenta aqui 205 movimentações, ou seja, 205 registros. Enquanto que o nosso extrato bancário apresenta 206 movimentações. Então, por esses dados, já podemos perceber que existe aqui alguma inconsistência. A planilha identifica automaticamente quando algum dado do controle financeiro da empresa não consta como lançamento no extrato bancário. E vice-versa, aqui no extrato bancário, a planilha também vai realçar os valores que não encontram referência lá no controle financeiro da empresa. Então, são esses dados que devem ser conferidos e que irão proporcionar fazer os ajustes necessários para que os dados tenham a sua conformidade aprovada, ou seja, batendo com o mesmo saldo. Na conciliação bancária, em via de regra, deve ser ajustado o registro financeiro da empresa, uma vez que o status do saldo bancário não pode ser alterado de forma imediata. Caso o erro for evidenciado em alguma atividade que requer uma ação junto ao banco, só poderá ser feito num segundo momento. Então vamos começar aqui a análise do nosso relatório. Vamos filtrar apenas as operações não conformes. Então eu tenho aqui no relatório da empresa 4 elementos que não correspondem com o extrato bancário. Vamos aqui fazer o mesmo com as informações do nosso extrato bancário. Vamos selecionar apenas o NC, ou seja, as não conformidades. Já aqui no extrato bancário, encontramos 5 não conformidades em relação à movimentação financeira feita pela empresa. Então agora o próximo passo é fazer uma análise criteriosa em cada um dos elementos para verificar o motivo da inconsistência e fazer a sua possível adequação. Então aqui no nosso controle financeiro,
eu tenho que no dia 2 de maio de 2024, eu tenho um lançamento de R$ 700, pois se eu abrir com o nosso relatório e filtrarmos para o dia 2 de maio, não temos nenhum lançamento naquele valor. Nós temos aqui uma inconsistência de R$ 800 que não está aqui na nossa conciliação. Então vamos abrir aqui, selecionar tudo, filtrar pelo dia 2. E ao fazermos aqui essa análise, podemos perceber, sem sombra de dúvidas, que o erro está neste lançamento. Então cabe aqui a quem está analisando verificar esse documento do dia 2, que foi um recebimento de valor de uma venda de R$ 700, claro que eventualmente haverá aqui outras informações pertinentes ao assunto, pois dependendo do volume de movimentações de uma empresa, poderão ter aqui centenas de eventos diariamente. Então, se tivermos aqui, por exemplo, o número de uma nota fiscal, é possível levantar esse documento e conferir este valor. Lembrando que, como aqui é um lançamento bancário, este pagamento foi feito pelo cliente através de um depósito, através de um Pix, ou até mesmo de um boleto bancário. Então, digamos que ao analisar a nota fiscal, o valor realmente é de R$ 800. E o que pode ter ocorrido aqui é um erro de lançamento. Se a gente estiver fazendo esta conferência, tiver segurança sobre esse processo, pode fazer aqui a alteração. Se essa conferência está sendo feita por algum auxiliar, alguém que não tem autonomia para fazer essas movimentações, ela irá repassar esses eventos à pessoa autorizada, ou seja, ao responsável, para fazer as devidas alterações. Mas vamos já aqui fazer então o nosso ajuste. Então aqui seria R$ 800. Então veja aqui que esta conformidade já foi sanada. Tanto aqui no nosso controle de estado, como também aqui no nosso extrato bancário. Vamos agora aqui ao nosso outro elemento. Seria, no dia 3 de maio, compra de alimento, ou seja, pelo pagamento feito no valor de R$ 10.000. Então, 3 de maio. Selecionamos aqui o nosso extrato. E percebemos aqui que temos um lançamento de R$ 12.000, que seria a compra de alimentos. Percebe que podem haver, no mesmo dia, vários lançamentos de um mesmo valor. Então, na hora de fazer a conciliação, é necessário ter a certeza que está sendo feito o ajuste para aquele lançamento que realmente está apresentando a inconsistência. Essa conferência, como já colocamos, deve ser feita através tanto da descrição do extrato bancário, como também da descrição do nosso controle financeiro. Vamos então abrir aqui o dia 3, que uma compra de roupas também por R$ 10.000, mas não temos nenhuma outra compra de alimentos por este valor. Cabe ressaltar que aqui no nosso exemplo, estamos utilizando documentos hipotéticos e as descrições, tanto dos extratos bancários como do controle financeiro da empresa, possuem o mesmo histórico. Isso com certeza na prática não é uma realidade. Geralmente os extratos bancários vêm com uma descrição mais resumida, mas mesmo assim é possível, de certa forma, ter uma segurança de qual valor está sendo analisado. Então percebemos aqui que essa inconsistência está referente a essa compra de alimentos, que no extrato bancário foi lançado como saída de R$ 12.000. E aqui, no nosso controle financeiro, está em R$ 10.000. Digamos que ao analisar o documento, ou seja, a nota fiscal de compra desse produto, havia ali um desconto de R$ 2.000 que não foi observado na hora de fazer o devido pagamento ao fornecedor. Mas como eu não posso mexer aqui no meu extrato bancário, eu vou fazer aqui essa conciliação, ou seja, botar aqui R$ 12.000 e buscar junto ao fornecedor o estorno desses R$ 2.000. Aqui, dependendo do caso, a situação pode ser mais complexa. Então, conciliamos aqui mais este valor. Vamos novamente aqui, selecionar tudo, selecionar não conformidade, caso você não esteja entendendo muito bem como funciona essa condição de filtragem aqui no Excel, a planilha já vai estar com esses botõezinhos ativos. Ou seja, ao clicar sobre ele, o Excel abre uma caixa de diálogo onde é possível estabelecer alguns critérios de seleção. No nosso caso aqui, nós estamos buscando as não conformidades. Então, vou clicar no NC. Ok? Então, agora eu tenho aqui, para o dia 13 de maio, mais uma inconsistência. Aqui no valor de R$ 660. Então, seleciono tudo aqui e vou aqui agora no dia 13 de maio. 13
Cliquei. E vou aqui no nosso extrato bancário aplicar a mesma condição. Se a minha tabela estiver toda selecionada, eu venho aqui e clico novamente em selecionar tudo. Irá aqui então ficar em branco o meu campo de opções. E vou aqui no dia 13. E aqui no extrato bancário encontramos duas situações. Aquela do dia 13, o valor aqui não reconhecido de R$ 600, e outro aqui de R$ 1.100. E digamos que para analisar esse documento, foi verificado aqui mais um erro de lançamento. Ao invés de lançar o valor de R$ 600, foi lançado 660. Então basta corrigir aqui esta condição. Uma observação importante. Essa nossa tabela é fruto de um ajuste do controle de contas a pagar e receber de uma empresa. Digamos que eu utilize para seus controles financeiros esse formulário de contas a pagar e receber, e que é daqui que foram extraídos os valores que alimentaram a nossa planilha de conciliação. Então não basta eu ajustar esses valores somente aqui na planilha de conciliação. Eu tenho que fazer também essa alteração no controle da empresa. Então aqui no dia 13, onde eu tenho aqui lançado R$ 660, eu vou ajustar para R$ 600. Cabe lembrar também que se esse controle é feito pelo financeiro da empresa e esse já repassou para a contabilidade e até mesmo para a direção da empresa os relatórios relacionados a essa condição, esses também deverão ser informados dos ajustes realizados, até para verificar se esse erro também não está lançado lá nos processos contábeis da organização. Pois bem, vamos em frente. Aqui no nosso extrato bancário, temos esse lançamento de R$ 1.100 que não aparece no financeiro da empresa. E podemos perceber aqui que este lançamento corresponde a um outro lançamento já existente, o que pode ser caracterizado como um lançamento em duplicidade, por algum erro da própria empresa, ou de algum cliente, ou dos processos do próprio banco. Claro que esse último é mais difícil de ocorrer. Mas o fato é que existe um lançamento aqui no extrato bancário que precisa ser efetivado no ajuste financeiro da empresa. Neste caso, não podemos vir aqui e simplesmente zerar o extrato bancário, pois só quem pode fazer isso é o próprio banco. Então não temos como ajustar o extrato bancário. Então, dependendo do motivo dessa situação, podemos aplicar a seguinte condição. Vamos selecionar tudo. Vamos aqui no dia 3 de maio, inserir uma linha. E vamos colocar aqui 13/5. Cada empresa deve ter uma situação de fazer essa condição, e que deve ser analisada junto à própria contabilidade da organização. Mas a título de exemplo, vamos fazer aqui desta forma. Então vamos botar aqui, lançamento. Podemos pegar o mesmo histórico aqui, para ser estornado junto ao banco. Podemos aqui destacar essa linha em outra cor. O valor é de R$ 1.100. Vamos ajustar aqui os nossos saldos. Vamos pegar esse lançamento e vir aqui, numa data futura, 20/6/2024, botar esse valor como negativo, ficando assim esse estorno provisionado para o período seguinte. Nós teremos aqui, para o período de maio, esse valor somado no nosso controle financeiro, pois, embora sendo uma operação não reconhecida, ele está somado lá no nosso saldo bancário. Vamos em frente. Temos ainda aqui mais uma inconsistência para o dia 26 de maio de 2024, que seria uma entrada de R$ 5.000. 26 de maio, novamente aqui. Vamos selecionar essa data. Aqui no extrato bancário, este valor foi lançado a débito, ou seja, foi lançado com uma saída. Ao analisar aqui os controles da empresa, foi verificado mais um erro de digitação. Então aqui seria menos R$ 5.000. Vamos também aqui no relatório original da empresa ajustar este valor, menos R$ 5.000. Nós fizemos aqui aquele incremento de R$ 1.100, mas vamos supor que tenhamos feito.
Agora, eu vou aqui na minha tabela e percebo que não existe mais nenhuma não conformidade. Então vamos selecionar tudo. Aqui no extrato bancário, da mesma forma. E se olharmos agora aqui para o resultado da nossa conciliação, temos os dois saldos fechando adequadamente. E tenho aqui 206 movimentações no meu controle ajustado e também aqui no nosso extrato bancário. Então, demonstrado aqui como podemos utilizar a nossa planilha para fazer esta conciliação, vamos agora demonstrar o passo a passo da sua utilização, ou seja, como entrar com os dados para fazermos as nossas verificações. Então, lembrando aqui, a nossa planilha consiste de duas abas. Uma para entrar com os dados dos extratos bancários e outra com os dados das contas pagar e receber da nossa empresa. Então, vamos agora aqui pegar a nossa planilha preenchida e prepará-la para uma nova avaliação. Selecionamos aqui a primeira linha, Shift Ctrl, setinha para baixo, ou seja, PG Down, excluir, deslocar células para cima. E vamos também, no extrato financeiro, fazer a mesma coisa. Selecionar a primeira linha, Shift Ctrl, seta para baixo, excluir, deslocar células para cima. Por que eu demonstrei aqui a forma de fazer a exclusão desses elementos? Que seria selecionar a primeira linha, Ctrl, Shift, setinha para baixo, e excluir, deslocando as células para cima. Para não perder as referências de algumas fórmulas que estão inseridas na planilha. Então, se caso você utilizar a nossa tabela para fazer as suas avaliações, é importante, quando for utilizá-la novamente, fazer a limpeza dessa forma. Vamos agora, então, aqui trazer os dados do nosso extrato bancário. Temos aqui o exemplo, então, do nosso extrato bancário. Temos ali a data do evento, a descrição e o valor da movimentação. Dependendo da instituição financeira, esses dados poderão vir de outra forma. Às vezes a entrada vem numa coluna, a saída na outra e o saldo em outra. Enfim, o que vai interessar para a nossa conciliação são essas três colunas. Então, digamos que esses valores foram trazidos lá do extrato bancário dessa nossa empresa. A forma de importar esses dados vai depender da instituição financeira. Alguns já têm a possibilidade de fazer a importação automaticamente e já trazê-la para o Excel, por exemplo. Pode também ser possível salvá-la em PDF e depois importá-la aqui para o Excel. Então, são várias formas que se pode fazer essa exportação. Temos outro vídeo aqui no canal, onde eu apresento algumas formas de importar dados de outros arquivos e dados da internet para o Excel. Estarei deixando este vídeo no final dessa apresentação, caso você tenha dificuldade de fazer as suas importações. Então, digamos que este é o formato que o banco disponibilizou do nosso extrato bancário. Eu só vou aqui ajustar a célula em vermelho, que seriam os valores de saída, ou seja, os débitos, para a mesma cor. Então, aqui, tudo na cor automática. Podia deixar também em vermelho, não teria nenhum problema. Então, independente da forma que forem importados os dados, é importante que ele fique nessa configuração: data, descrição e valor do movimento. Então, digamos que eu fiz aqui os meus devidos ajustes, vou agora copiar essas informações para a nossa tabela. Então, vou aqui, copiar. E vou aqui dar um Ctrl V. Pronto. Aqui em cima eu tenho um lembrete. Na célula A7, classificar a planilha por data e movimento. E depois, em 6, copiar as fórmulas. Então, primeiramente, vamos aqui na célula A7, vamos em dados e classificar. A planilha já vai estar com as opções data e movimento. Mas se caso não estiver, você vai vir aqui, colocar data, adicionar nível, colocar movimento, no 2 do menor para o maior, e classificar. Depois, selecionar aqui as nossas funções, aqui no cantinho inferior da célula I6, clicar duas vezes com o botão esquerdo do mouse. Com isso, a planilha fez a cópia das funções aqui inseridas para todas as células da planilha. Por enquanto está tudo em vermelho, e como não conformidade, porque eu ainda não tenho nenhum elemento exportado para a nossa planilha de contas a pagar ajustado. Vou então agora aplicar esta condição.
Lembrando que deverá ser trazido para cá as informações de data, descrição e movimentação. Então, dependendo do tipo de tabela ou arquivo que a empresa utiliza, essas informações podem estar distribuídas de forma diferente, como é o caso aqui da nossa tabela. Mesmo sendo uma planilha do Excel, para evitar alguma alteração involuntária na tabela original da empresa, podemos copiá-la e colar em uma nova aba. Tem aqui essas informações. Eu vou precisar da data, da descrição e dos valores das movimentações. Nós percebemos aqui que as entradas estão numa coluna e a saída em outra. E a nossa tabela requer as movimentações em uma única coluna. Podemos criar aqui uma fórmula para fazer essa adequação. Ou seja, vamos colocar aqui igual se a célula saída for igual a zero, ponto e vírgula, coloca o valor da entrada. Se não, ponto e vírgula, o valor da saída vezes menos 1. E fechamos parênteses. Então veja, ele trouxe aqui os 50 mil. Ao copiar a nossa fórmula para todas as células, onde o valor for de saída, ele colocou aqui como negativo. Vamos também aqui formatar esses valores. Formatar células, número. E ok. Agora posso selecionar essa coluna com Ctrl Shift setinha para baixo. Vamos copiar. E vou vir aqui e colar na nossa tabela, com o cuidado de colar especial valores, para não trazer novamente as fórmulas. Então agora temos aqui tanto as entradas como as saídas numa mesma coluna. Vamos aqui selecionar dados, filtro, e verificar aqui a condição dos lançamentos. Pode ocorrer que determinada empresa trabalhe com vários bancos. Então, com certeza, em algum campo da sua planilha, ela vai colocar com qual banco foi feita aquela operação. No nosso caso aqui, nós temos só duas condições. O B para banco e C para caixa. Como eu quero aqui só a condição bancos, pois estou fazendo uma conciliação bancária, eu vou selecionar apenas a condição B. Agora eu tenho aqui a data, a descrição e os valores para os bancos. Vamos agora selecionar Shift Ctrl para baixo, copiar e vamos aqui colar. Da mesma forma, vamos pegar esse valor, copiar, Ctrl V, colar. Aqui também temos um lembrete. Em A6, classificar, e em H5, copiar. A mesma classificação. Então, aqui em A6, editar, classificar. Lembrando que se já não estiver selecionado aqui essas duas condições, você deve fazer essa seleção. Então, classificamos. E vamos agora, então, copiar as nossas fórmulas. Pode ser feita arrastando aqui o mouse, que demora um pouco mais. Ou, como já demonstrado, vimos aqui no canto inferior da célula H, ao aparecer essa cruzinha escura, clicar duas vezes com o botão esquerdo do mouse. Pois bem, já estamos aqui com as nossas duas tabelas, prontas para fazermos a conciliação e os devidos ajustes, caso necessário. Então apresentamos aí a forma correta e adequada de utilizar a nossa planilha para fazermos as nossas conciliações financeiras. Lembrando que quem tiver interesse pode solicitá-la gratuitamente através do e-mail colocado na descrição do nosso vídeo. Pois bem, vimos aí a importância de fazer as conciliações financeiras de uma empresa, principalmente a conciliação bancária. Aproveitamos também para apresentar a nossa planilha desenvolvida para auxiliar nessa conciliação. E lembrando que é muito importante que essa seja feita de forma periódica, e que dependendo do volume de operações, essas conciliações devem ser feitas diariamente, pois o quanto antes se encontrar alguma inconsistência e puder atuar no problema, melhor será para todo o processo, até porque, em alguns casos, há necessidade de se recorrer aos documentos emitidos, notas fiscais, recibos, comprovantes, que após um determinado tempo pode já estar arquivado em um lugar distante ou em outra unidade da empresa. Finalizando esse nosso encontro, se ficou alguma dúvida, se você tem alguma colocação a fazer, já deixe aí o seu comentário.
E se você gostou dessa apresentação, já nos ajude com o seu like. E não esqueça de inscrever-se no nosso canal para ter acesso a todos os nossos conteúdos. Agradeço a atenção de todos e até uma próxima oportunidade.